Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, o domingo da oitava de Páscoa, o domingo Inalbis, o domingo da misericórdia. São vários nomes para este mesmo domingo, mas mais popularmente a nós, ele é conhecido como o domingo da misericórdia e com muita propriedade. Ele começou a ser assim popularmente chamado depois que São João Paulo II, a pedido de Santa Faustina Kowalska, proclamou a festa da Divina Misericórdia neste segundo domingo da Páscoa. E se nós, meus irmãos, olharmos para o Evangelho de hoje, para toda a oitava de Páscoa, sem sombra de dúvidas, para todo o mistério da nossa salvação, a misericórdia de Deus é a que se manifesta com clareza. Porque, afinal de contas, o amor de Deus para conosco é sempre um amor de misericórdia. Porque Deus volta o seu coração para os miseráveis que somos nós, os necessitados da misericórdia de Deus. Então, toda a história da salvação é uma história da misericórdia de nosso Senhor. Pois bem, mas vamos nos ater ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho do primeiro dia da ressurreição e do oitavo dia. Diz aqui, que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o dia da ressurreição, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, durante toda a oitava de Páscoa, nós refletíamos sobre isso, esta liberdade, esta unicidade do corpo ressuscitado. Isto é, ele não está mais preso às realidades humanas. Ele entra no cenáculo com as portas fechadas, ele aparece e desaparece na frente dos discípulos, ele aparece com uma expressão diferente, de modo que as pessoas têm dificuldade de reconhecê-lo. Ao mesmo tempo, ele tem a firmeza, ele tem a concretude de um corpo, ao ponto de dizer: pode tocar aqui as minhas chagas e podem ver, porque um fantasma não tem carne nem ossos como eu tenho. E como ele dirá logo mais a Tomé: coloca aqui a mão, o dedo nas minhas chagas e a mão no meu lado transpassado, e não sejas um incrédulo, mas fiel. Então tem essas características do corpo de Cristo, do corpo ressuscitado. Pois bem, diz então que Jesus, com as portas do cenáculo fechadas, ele se põe no meio deles, e a primeira palavra que Jesus diz é: a paz esteja convosco, e mostra as suas chagas. Mostra as suas chagas para mostrar, meus irmãos, o preço da nossa paz. Se Jesus pode dizer: a paz esteja convosco, é porque por suas chagas nós somos curados. Então ele aparece, mostra as chagas e diz: a paz esteja convosco. Então, meus irmãos, a nossa salvação não custou pouca coisa. Uma realidade que nós precisamos pedir a cada dia: que Deus ilumine a nossa inteligência, que Deus aumente a nossa fé, para que nós vejamos o preço da nossa salvação. Porque nós nos acostumamos de tal maneira a olhar para um crucifixo, nós nos acostumamos de tal maneira a ouvir um evangelho da paixão, que nós nem sequer nos comovemos interiormente de dizer: Jesus,
com quanto amor nos amaste. Com quanto amor o Senhor nos amou até o fim e nos amou morrendo e morrendo numa cruz, nos amou dolorosamente. Isto é, nós nunca deveríamos duvidar do amor de Deus. Um dos grandes pecados que mais ofende o coração de Deus é a nossa desconfiança do amor dele. E é um pecado poucas vezes confessados. As pessoas vêm e elas confessam muitos pecados, mas quantas vezes, para que a pessoa confesse, eu tenho que perguntar: já desconfiou do amor de Deus? Já disse frases como: parece que Deus não me ama, parece que Deus não ouve as minhas preces, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus me esqueceu. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é um ultraje ao amor de Deus, porque Deus nos amou e nos amou radicalmente, de modo que nós nunca deveríamos desconfiar do seu amor, desconfiar da sua fidelidade, desconfiar da sua misericórdia. Pois bem, Jesus então se coloca no meio deles e diz, apresenta as chagas e diz: a paz esteja convosco. Aqui também, meus irmãos, esta palavra, porque imaginemos aqui o contexto. Os apóstolos estavam no cenáculo, com medo dos judeus, isto é, com medo de que acontecesse a eles o que a Jesus tinha acontecido. Jesus foi preso, flagelado, crucificado e morto. Os discípulos estavam ali, covardemente escondidos, e estavam ali também depois de quê? De terem negado e traído nosso Senhor. Eles fugiram, eles não ficaram com nosso Senhor até o fim. Eles não foram fiéis, à exceção da Virgem Maria e de São João. Os apóstolos todos negaram, fugiram, traíram nosso Senhor. Nosso Senhor, quando se coloca ali no meio deles, a primeira palavra é paz. Eu vim de paz. Tão diferente da nossa postura quando nos colocamos diante de alguém que nos traiu, que nos machucou, que nos renegou de alguma maneira, que fez algo que nos feriu. Nós gostamos de alguma maneira, relembrar à pessoa o mal que ela a nós fez. Jesus se coloca no meio e diz: paz. A paz esteja convosco. Jesus, ele vem para perdoar. Jesus vem para conferir misericórdia, para derramar misericórdia. E os apóstolos, meus santos, de alguma maneira confiavam e esperavam a misericórdia de Deus. Aqui nós podemos ver, eu refletia isso na sexta-feira da Paixão, a postura de Pedro e Judas. Judas não esperou na misericórdia de Deus, porque eu dizia, os dois traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Pedro ainda, num aspecto, traiu de uma maneira mais feia ainda, porque traiu sob juramento: Senhor, nós morreremos contigo. Jesus disse: morrerás comigo? Antes que o galo cante, tu por 3 vezes me negarás. Então, tanto Pedro como Judas negaram, traíram horrorosamente nosso Senhor. E tanto Pedro como Judas, depois do pecado, choraram aquilo que tinham feito. Lembre-se, Judas ficou tão angustiado que voltou para entregar as moedas de prata que havia recebido para trair Jesus. Judas não ficou com as moedas. Não é que Judas traiu e disse: é isso mesmo. Quando ele viu o que tinha feito, ele ficou tão mexido interiormente que voltou chorando para entregar
as moedas, eu não quero ficar com isso. Mas ele não esperou na misericórdia de Deus. Ele deixou que o desespero tomasse conta do seu coração, ao ponto que o levou ao suicídio. Enquanto Pedro, que traiu Jesus, que negou Jesus solenemente, chorou amargamente a sua traição e esperou na misericórdia de Deus. Não deixou o desespero entrar no seu coração. Percebe, meus santos, o quanto esta fé na misericórdia de Deus, esta confiança na misericórdia de Deus é alento para a nossa vida. Porque quantos cristãos perdem a esperança de viver os mandamentos de Deus? Quantos cristãos deixam o caminho do Senhor porque perderam a esperança no Senhor? Que nós percamos a esperança em nós mesmos, isto é, que nós vejamos que nós somos barro, que nós somos pó, e de que nós somos um monte de miséria, e de que nós por nós mesmos não conseguiremos viver a santidade, isto é compreensível, porque é verdade, somos pó, somos barro, somos um monte de miséria, mas devemos esperar tudo da misericórdia de nosso Senhor. Que nós, olhando para nós mesmos, nós digamos: meu Deus, se depender de mim, não me resta salvação. Porque quando nós temos consciência do que é um pecado e consciência do que é a salvação, ninguém vai dizer: eu estou salvo, com tanta facilidade com que se diz. Ninguém vai dizer com tanta facilidade: morreu, está no céu, está com o papai do céu. Não é bem assim. Se nós temos consciência da gravidade dos nossos pecados, e se nós temos consciência da grandeza do que é o céu, nós, por nós mesmos, nós diremos: a mim me cabe o inferno, a mim não me cabe o céu, a mim não me cabe a salvação eterna. Mas eu não espero o céu pelas minhas obras, eu espero o céu da misericórdia de nosso Senhor. É claro que isso não significa que você não vai se esforçar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para caminhar nos caminhos do Senhor. Mas no final de todas as suas obras, você vai dizer: eu sou um operário inútil, eu sou um servo inútil. Eu espero tudo da misericórdia do meu Deus. Pois bem, então Jesus entra, Jesus mostra as suas chagas, Jesus diz: eu vim de paz, a paz esteja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo e, meus irmãos, espantemo-nos, concede aos apóstolos o dom de perdoar. Diz aqui: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ele confia àqueles que o negaram o dom de perdoar. É admirável a misericórdia de nosso Senhor. Nosso Senhor não concedeu o dom de perdoar aos anjos irrepreensíveis, aos anjos fiéis, àqueles que nunca o negaram. Deus não concedeu o dom de perdoar à Virgem Maria, que no cenáculo estava ali presente. Deus concedeu o dom de perdoar aos apóstolos que o haviam negado, fugido e o abandonado. Nosso Senhor percebam aqui, nosso Senhor não apenas os perdoou, mas lhes concedeu o dom de perdoar. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. Àqueles a quem vocês disserem que não estão perdoados, não estarão perdoados. Nós vemos aqui, meus irmãos, o coração misericordioso de nosso Senhor.
com que misericórdia ele se apresenta aos apóstolos, e é por isso que diz aqui que os discípulos se alegraram por verem o Senhor, ficaram muito felizes. Pronto, passou, Jesus foi embora. Chegou Tomé, Tomé não estava presente nesta aparição, e os apóstolos dizem: olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu aqui, e relatam a Tomé tudo o que aconteceu. E o que é que Tomé faz? Tomé diz: eu não acredito. E pior, Tomé não diz apenas eu não acredito, isto é, se não aparecer para mim também eu não acredito. Ele não disse isso, ele disse algo pior do que isso, porque aos apóstolos Jesus apareceu. Tomé pedia que a mim ele precisa aparecer e precisa permitir que eu toque nas suas chagas e que eu ponha a mão no seu lado. Se eu não o vir, como se diz, com esses olhos que a terra há de comer, se eu não os vir com os meus olhos, desculpe-me aqui o pleonasmo, né? E não tocar com as minhas mãos, eu não acreditarei. Interessante, apenas um parênteses. Tomé diz, né? Eu quero colocar o dedo na marca dos pregos e a mão no lado aberto. Isto é, a chaga do lado direito de Cristo era uma imensa chaga, era uma imensa abertura, ao ponto dele poder colocar a mão ali dentro. Pois bem, voltemos aqui. E nosso Senhor então, 8 dias depois, se apresenta, e novamente, meus santos, versículo 26, estamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos 19 a 31. No versículo 26, diz: 8 dias depois, isto é, no outro domingo, Jesus aparece, diz novamente: a paz esteja convosco, e disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, não sejas um incrédulo, mas fiel. Vejam aqui a paciência de nosso Senhor. Tomé não tinha direito algum. Tomé era mais um que havia abandonado nosso Senhor, que havia traído nosso Senhor, que havia fugido diante da cruz. Mas nosso Senhor o trata com misericórdia. A palavra misericórdia já diz isso, né? Miseris cordis. Misericórdia é voltar o coração para a miséria do outro. Deus misericordiosamente se derrama o seu coração, derrama as suas graças sobre aqueles miseráveis que eram os apóstolos. E nosso Senhor então se deixa tocar por aquele coração tão duro, por aquele coração tão incrédulo, por aquele coração tão infiel como o coração de Judas. Da mesma maneira, meus santos, que nosso Senhor se deixa tocar, se deixa encontrar, se deixa receber na Eucaristia. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós não o recebemos, sim, estando em estado de graça, mas mesmo em estado de graça, nós não merecemos o dom que nos é oferecido. Nós devemos receber as graças de Deus, todas as graças, mas a Eucaristia de uma maneira especial, como indignos de recebê-la. Eu já falei aqui para vocês tantas vezes, né? E não custa repetir. Nunca reze assim: meu Deus, se o Senhor acha que eu mereço isso, me conceda isso. Nunca reze assim, porque você nunca merece, entende? Quer dizer, é uma oração feita sem propósito, está errada, porque até quando você está
em estado de graça, você não merece receber a Eucaristia. Então nunca, não existe graça que nós mereçamos. Então sempre dizemos assim: Senhor, por misericórdia, concede-me isso que eu estou pedindo. Aí sim, aí você está pedindo da maneira correta, porque é um coração humilde que se coloca diante de Deus. Mas se você diz: Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, conceda-me isso, você está achando que você pode merecer algo diante de Deus. Pois bem, voltemos-nos então. Jesus misericordiosamente se deixa tocar por Tomé. Tomé verifica e diz: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, não há como celebrar este domingo, o domingo da misericórdia, não há como meditar a respeito da misericórdia de Deus e não deixar que isso encha o nosso coração de alegria. Os sacramentos que Deus nos concede, não apenas o sacramento da confissão, o sacramento do perdão dos pecados, mas o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento do crisma. Todos os sacramentos são expressão da misericórdia de Deus. Eles brotam do lado aberto de Cristo. No quadro da Divina Misericórdia, de Jesus misericordioso, nós vemos aqueles dois raios, como dois rios, um rio branco, um rio de luz branca e um rio de luz vermelha, o sangue e água que brotam do lado de Cristo, como expressão do seu amor e da sua misericórdia por nós. Meus irmãos, nós precisamos sempre, mas hoje de uma maneira especial, louvar a misericórdia de Deus. Dizer: meu Deus, como o Senhor é bom. O Senhor quer ser meu amigo. O Senhor quer que eu more com o Senhor por toda a eternidade. Eu, este desgraçado, eu, este infiel, eu, este adúltero. Sim, que toda alma pecadora é adúltera, é prostituta. Toda alma que peca é prostituta. Então eu, Senhor, adúltero, mas o Senhor quer derramar sobre mim a sua misericórdia e quer que eu habite na casa do Senhor por toda a eternidade. O Senhor quer morar no meu coração e quer que eu more no seu coração. O Senhor quer ser tudo em mim. E por isso o Senhor veio ao mundo, nasceu, sofreu tudo aquilo, morreu e ressuscitou para a minha salvação, para a salvação do mundo inteiro. Senhor, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, nós, chamados a louvar a misericórdia de Deus, poderíamos rezar o texto da misericórdia às 3 horas da tarde, como expressão da nossa gratidão a Deus. Eu falava no início da homilia, que Jesus, que São João Paulo II, quando instituiu esta festa, que Santa Faustina, quando Jesus apareceu a ela, pediu essa festa. Então, ela era da Polônia, São João Paulo II polonês, então ele conhecia os relatos de Santa Faustina. Então, ele introduz essa festa exatamente por causa disso, por causa da misericórdia. E quando Jesus apareceu a Santa Faustina Kowalska e falou a respeito do terço da misericórdia, ele fala de tantas graças que ele concederia àqueles que com confiança o rezassem. Eu até trouxe aqui no diário, trouxe o diário de Santa Faustina para ler exatamente o texto em que Jesus diz a Santa Faustina: quando recitam este texto, junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus,
e a misericórdia insondável envolve a alma daquele moribundo. Isto é, a graça que Deus concede àquele que morre, aquele que está agonizando, quando junto dele se reza o terço da divina misericórdia. Mas a promessa não é apenas para o agonizante, é para todos nós. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam, se estiver de acordo com a minha vontade. Quando nós rezamos o terço da misericórdia, Deus nos concede todas as graças, Deus nos concede tudo aquilo que nós pedirmos, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Aí você diz, padre, tá bom, né? Mas Deus só vai conceder as graças que estiverem de acordo com a vontade dEle. Sim, meu santo, porque a vontade de Deus é o nosso bem. A vontade de Deus é a nossa salvação. Então é claro que se eu começo a rezar o terço da misericórdia e peço algo que eu penso ser bom, mas que Deus, que sabe todas as coisas, sabe que não é para o meu bem, Deus misericordiosamente não me concederá. Mas não me concederá não porque Ele seja tacanho, mesquinho, mas porque Deus sabe que aquilo não é para o meu bem. Então tudo aquilo que eu pedir e que for para o meu bem, Deus não me negará. Você entende o que é isso? Quer dizer então, se você pedir, por exemplo, sei lá, para ganhar na Mega Sena, isso provavelmente não será para o seu bem, porque vai aumentar ainda mais o seu amor ao dinheiro, a sua idolatria ao dinheiro. Mas se você pedir, meu Deus, rezando o texto da misericórdia, se você pedir, meu Deus, concede-me a graça de te amar acima de todas as coisas. Meu Deus, concede-me a graça de me converter e de me libertar dos meus pecados. Meu Deus, concede-me a graça de querer o que tu queres, porque eu ainda não quero. Imagine, você percebe que Deus quer a sua salvação, você percebe que Deus quer que você se desapegue de um pecado, e você percebe que você não quer se desapegar daquele pecado, não obstante você saiba que aquilo é pecado, e você diz, Jesus, concede-me a graça de me desapegar desse pecado. Isso você não pode ter dúvida de que Deus quer conceder. E se você persistir, se você fizer como toda oração cristã, com humildade, perseverança e confiança, não tenha dúvidas de que isso você alcançará. Todas as graças que você me pedir no texto da misericórdia, eu concederei. Então nós podemos e devemos ter este amor, este carinho por este texto tão fácil de se rezar, mas que Deus quer conceder tantas graças àqueles que o rezam. Continua aqui. Pela recitação, aqui no diário de Santa Faustina, no número 754, Jesus dizendo a ela, pela recitação desse texto, aproximas a humanidade de mim. Então, quando eu rezo o texto, eu aproximo a humanidade de Jesus. Ora, vamos aqui aplicar para a pequena humanidade da sua vida. Quem é a pequena humanidade da sua vida? A sua casa, os seus filhos, que não buscam a Deus e que podem ter virado as costas para nosso Senhor. O seu marido, que não reza e que vive mergulhado no pecado. A sua esposa, que está com o coração endurecido e que anda afastada de nosso Senhor. Os seus pais, que são pagãos e que vivem na idolatria. Eu não sei qual é a sua situação. Eu só sei que Jesus diz a Santa Faustina e diz a nós, que pela recitação deste texto, aproximas a humanidade inteira a mim. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro.
Entenda aqui o que eu quero dizer. Mas de alguma maneira, entenda que é claro que não é a Santa Missa, mas isso acontece perfeitamente na Santa Missa. Jesus é oferecido ao Pai em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Você está pedindo, foi Jesus, essas palavras foram ensinadas pelo próprio Jesus a Santa Faustina para que nos ensinasse a nós a isso rezar, pedir ao Eterno Pai, por Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Imagine o poder desta oração de um pai, de uma mãe que reza pelos seus filhos, alicerçado na promessa de nosso Senhor, alicerçado na confiança, na misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Então não é rezar de qualquer jeito, é rezar com piedade. É como também, por exemplo, algumas pessoas perguntaram: padre, como participar da missa, como assistir à missa pela internet? Devotamente, meu santo, minha santa. É claro que você não pode participar de qualquer jeito. Você tem que ter uma postura espiritual para que os frutos espirituais aconteçam. Então você não pode estar sentado no sofá com as pernas para cima assistindo a Santa Missa. Não dá, porque não tem piedade. Você pode estar sentado, você pode estar de pé, você pode estar de joelhos, mas tem que ter piedade, tem que ter uma postura espiritual, entende? Você não pode estar de qualquer jeito, porque é claro que você não abre a sua alma para receber as graças de Deus. Você não pode estar de qualquer jeito. Mas numa outra oportunidade nós aprofundaremos como melhor assistir nesse período de pandemia, como melhor assistir à Santa Missa. Qual é a postura espiritual mais adequada? Mas tudo bem, voltemos ao texto da misericórdia. Então, rezar o texto com essa confiança, tendo os filhos no coração, ou os filhos que rezam pelos pais, tendo os seus pais no coração, e suplicando a Deus essa misericórdia, e suplicando o que Deus quer que seja suplicado, porque Deus quer que nós supliquemos a sua misericórdia, porque misericórdia lembra que eu repito tantas vezes, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Vê como ele foi tudo isso com Tomé, com os apóstolos. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Mas continua aqui Jesus dizendo a Santa Faustina, para que a nós fosse dito: as almas que rezarem este texto serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da sua morte. Isto é, Deus está prometendo, Ele que é a verdade, Ele que não mente, Ele que não engana e nem se engana, Ele está dizendo que aqueles que rezarem alcançarão graças para os outros, atraindo o mundo para junto dele. Aqueles que rezarem junto a um agonizante alcançarão a graça para aquele agonizante. E aqueles que rezarem alcançarão muitas graças para si durante a vida e a salvação na hora da sua morte. Pense, agora claro, repito, não é simplesmente rezar de boca, não é misticismo, não é paganismo, não é mágica, é quem reza pedindo pelo menos a Deus, quem reza com perseverança, humildade, confiança e pelo menos como primeiro passo pedindo a Jesus a graça de querer o que Ele quer. Se você percebe que no seu coração ainda existe revolta e relutância contra Deus, que pelo menos você diga: Jesus, me ajuda, Senhor, a querer ir para o céu, porque eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero vida longa, eu quero tranquilidade neste mundo, eu quero dinheiro, mas eu não quero, Senhor,
como eu quero essas coisas, eu não quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir para o céu da mesma maneira que eu quero dinheiro. Eu não quero ir para o céu da mesma maneira que eu quero ter uma casa nova. Eu não quero ir para o céu da mesma maneira que eu quero um emprego novo. Então, Jesus, eu reconheço que eu não quero de verdade, que eu não te amo de verdade, mas eu te peço a graça, Senhor, de querer te amar e de te amar, Senhor. E Jesus vai, meus santos, pouco a pouco, mudando o nosso coração e mudando as nossas vontades. Jesus muda o coração das pessoas. Jesus muda as vontades das pessoas. A oração muda as pessoas. Então pode ser que hoje você veja e diga: Senhor, eu não quero carregar a cruz. Eu não quero, mas eu creio que Tu podes, Senhor, mudar a minha vontade. Jesus, eu não quero viver todos os Teus mandamentos, mas, Senhor, eu creio que Tu podes mudar essa vontade rebelde e ruim no meu coração, ao ponto de eu amar a Tua vontade na minha vida. E o Senhor, misericordiosamente, se nós perseverarmos em lhe suplicar estas graças, o Senhor nos concederá, desde que nós sejamos humildes, perseverantes, confiantes e lhe supliquemos as graças da nossa conversão. Pois bem, eu falei aqui a respeito do terço da misericórdia, que pode ser rezado sempre, e que deve ser rezado sempre, mas hoje, de uma maneira especial, às 3 horas da tarde. Vamos lá, vamos hoje juntos, eu com os padres aqui na casa paroquial, você na sua casa, cada um no seu lugar, mas nós estaremos unidos em oração às 3 horas da tarde, rezando a misericórdia. Mas padre, por que às 3 horas da tarde? É claro que essa oração, repito, ela é válida sempre. Mas por que às 3 horas? Porque mais do que nunca, às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, o Senhor manifestou mais do que nunca a sua misericórdia e a sua compaixão, morrendo por nós numa cruz. Jesus mesmo diz, né, ele fala, né, das 3 horas da tarde, a hora da grande misericórdia. No Diário da Misericórdia, no número 1572, Jesus diz: lembro-te, minha filha, que todas as vezes que ouvires bater o relógio às 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Porque foi nessa hora que a salvação entrou no mundo, mais do que nunca. Implora a onipotência dela, da misericórdia, em favor do mundo inteiro, e especialmente dos pobres pecadores. Então você pode pedir, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, dos pecadores do mundo inteiro. Mas eu tenho certeza, meu santo, minha santa, que você tem pobres pecadores a quem você chama pelo nome e por quem você é chamado a rezar. Rezar por essas pessoas. Em particular, Jesus, conserta-lhes a vida, Senhor. Eu nem sei o que pedir para consertar a vida daquelas pessoas, mas o Senhor sabe. Conserta-lhes a vida, muda-lhes o coração, a começar pelo meu Jesus. Sempre, né? Pedir a misericórdia ao outro, sabendo que da misericórdia de Deus, nós precisamos também, para que não tenhamos a pretensão, o orgulho de achar que os outros precisam da misericórdia e não eu. Não, todos nós. Mas eu peço para mim e peço para os meus. Eu peço para mim e peço para o mundo inteiro. Nessa hora, às 3 horas da tarde, conseguirás tudo para ti e para os outros. Meus irmãos, é a verdade quem está falando. Nesta hora, às 3 horas da tarde, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para todo o mundo. A misericórdia venceu a justiça. Isto é, por justiça, nós mereceríamos o inferno. Afinal de contas, miseráveis pecadores que matamos o Filho de Deus. Pois exatamente nessa hora em que nós cometemos a maior injustiça,
Deus misericordiosamente faz vencê-la, faz com que a justiça, faz com que a misericórdia vença a justiça. Minha filha, procura rezar nessa hora a via sacra, na medida em que te permitirem os teus deveres. Se não puderes fazer a via sacra, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes sequer ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Então percebe aqui, olha, faz a via sacra, é uma oração longa, mas não dá, entra rapidinho. Ela morava num convento, então a capela era uma realidade acessível a ela. Então, não dá para rezar a via sacra, entra rapidamente na capela e me adora um pouquinho. Não dá também? Recolhe-te e adora a minha misericórdia. Percebe que Deus quer que todos os homens se salvem. Ele dá todos os modos, mas se você cooperar minimamente que seja, com a graça de Deus, ela cumprirá a sua missão na sua vida. Que hoje, meus santos, então, neste dia, mais do que nunca, louvemos a misericórdia de Deus, adoremos a misericórdia de Deus, e às 3 horas da tarde, cada um na sua casa, cada um no recolhimento do seu coração, às 3 horas da tarde, todos nós nos encontraremos. Na live? Não. Todos nós nos encontraremos no canal do YouTube? Não. Todos nós nos encontraremos no coração de Cristo, e a porta de entrada é o seu lado aberto pela lança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.